Bom, resumindo, para o vídeo não sair muito longo, é, esse pessoal da Adventista, eles tentaram invadir o terreno na base da força e da violência, e junto com eles tinham pessoas da justiça, que são do meio deles, oficial de polícia, e eles vieram, eu botei eles para correr. Aí depois veio um oficial da polícia lá de Bonfim, chamado de Ademilton, o homem armado, com a arma em punho, entrou dentro da minha propriedade, botou a arma dentro da minha boca e disse que se eu não saísse, não entregasse o terreno, que eu ia acordar com a boca cheia de formiga. Que era para mim, que parecia que eu não tinha medo, mesmo eu estando vendo a arma dele apontada para minha boca. E eu botei ele para correr também, houve uma discussão muito grande, ele efetuou um tapa na minha cara, e eu botei ele para correr, chamei a polícia, a partir daquele momento que eu fui informada dessa doação, feita pela prefeitura, através de um prefeito, a partir daquele momento, todas as instâncias ali dentro jurídica já começaram a apresentar déficit, ao ser procurada por mim, a ser acionada por mim, principalmente se referindo à polícia, a polícia de qualquer espécie, civil ou militar, ou qualquer tipo de polícia que ali exercia função ali dentro da cidade. Pronto, acabou tudo naquele momento. Como eles não descansaram, acharam um pouco e acharam que podiam fazer mais e não conseguiram fazer ali o invadimento do terreno, tomar a posse do terreno de mim, eles pegaram uma máquina, um trator, e chegou lá, passando por cima de tudo, e eu tentei evitar e fui ameaçada de que se eu não saísse do meio, o trator ia passar por cima de mim, com tudo. E depois de algum tempo, rolou uma bagunça ali de novo, e além do trator, carros de polícia. Na minha porta era 24 horas, já estava comum isso. E assim eles araram tudo lá e ficou aquele conflito entre eu e eles, porque queriam tirar a posse do terreno de mim. Depois de algum tempo, já com o terreno arado, sem eles, eu ali tentando proteger a minha propriedade sozinha, porque já tinha ido em promotorias e delegacia, ninguém queria aceitar as minhas queixas, as minhas manifestações, de jeito nenhum. Como eu falei, já não estava mais conseguindo acesso à justiça ali dentro. E depois de algum tempo, eu recebi, estava lá na minha casa, nesse período o meu comércio já estava caindo muito, as vendas e as ameaças por trás, pessoas me informando que haviam policiais disfardados, ameaçando qualquer pessoa que se aproximasse ou de mim ou visse saindo da minha casa, que também era meu local de trabalho. Pessoas foram ameaçadas, várias, tanto dali de dentro do programa, que era a maioria dos meus clientes, que era de lá do bairro mesmo, quanto de fora, que eu recebia pessoas de vários os lugares lá de Bonfim, no meu estabelecimento. E depois de algum tempo, uma fama que eles mandaram divulgar. Esse negócio do tráfico de droga, que eu falo lá no outro vídeo, nada mais foi do que eles que mandaram divulgar isso de mim, para mim botar uma espécie de etiqueta, o etiquetamento. O que é o etiquetamento? O etiquetamento é quando você é taxado com um crime. Você é taxado, mesmo que você não faça, ou você já fez,
você é taxado com aquele crime. Em todo lugar que você chega, você é conhecido como aquilo, pelo meio social. E isso é um crime. Mas aqui no Brasil, ninguém nem liga para isso muito. Porque se vocês tivessem o conhecimento, vocês iam ver que quando uma pessoa vai preso, que não foi meu caso naquele momento, na verdade aquilo ali era uma preparação futura que ia acontecer lá mais futuramente na frente. Quando você vai preso, que você comete um crime, você vai preso, paga pelo seu crime, você sai da cadeia. Isso é um crime, pessoas estarem divulgando e lhe taxando como uma coisa que você já pagou pelo seu crime. Isso não existe. Mas essa fama, essa difamação que a sociedade, essa taxação que a sociedade costuma botar em pessoas ex-presidiário ou ex-criminoso, ele é uma raiz que vem já de muito período de tempo para cá, enraizada na sociedade. Toda a sociedade ela é assim, desse jeito. Voltando para o meu caso, essa difamação, que eu era a pior traficante dali, era uma difamação que estavam se preparando para uma prisão mais tarde. O que foi que aconteceu? Certo dia eu estava em casa, tarde da noite, fechei meu bar, que já estava se destruindo por causa daquelas confusão toda, aquelas difamação, aquelas calúnias, e não atingiu só a mim, atingiu o meu comércio como pessoa que tinha ali um nome a zelar, que a gente tem, todo mundo que trabalha com comércio ou que tem um vereador ou um prefeito, qualquer coisa, sabe como é importante o nome da gente perante o meio social. E eu estava ali deitada, fomos se deitar, eu, minha mãe e meu filho, com aproximadamente 2 anos de idade, a 3 anos de idade. E eu falo assim, gente, porque já tem muitos anos de acontecimento. E eu fui surpreendida dentro de casa, com um bocado de policial que arrombaram a porta da minha casa, tentaram arrancar a janela de casa, e eles entraram, diz eles que estavam procurando tal de droga, a tal da droga, que estavam com mandato de busca e apreensão, assinado no nome de Dr. Tardelli Cerqueira Boaventura, que é um juiz pelo menos era na época, de lá da primeira vara, lá do Fórum de Bonfim. E esse povo causaram o pior dano lá dentro da minha casa. Eu levei um tapa, fui agredida. Eles sempre, quando vem, sempre eu sou agredida, sempre eu era agredida ali, e não se tinha nada, claro, como eu falei. Era tudo no escondidinho, ninguém podia se posicionar contra, ninguém podia tentar ajudar, ninguém podia falar nada. Eu, como a ofendida, não podia me defender de jeito nenhum, e assim se sucedeu até o dia de hoje. Eu tentei tomar todas as minhas providências, fui em rede de rádio, de TV, tentei aqui em Juazeiro, na TV Norte, tentei em Salvador, denunciei esse caso. E nesse período de tempo, eu sempre ali tentando atendimento na promotoria, de lá de Bonfim. Quando eles acharam ou perceberam que eu não ia ser barrada, silenciada, eles começaram a me atacar. Eles começaram a me criminalizar, me acusar, me processar, me difamar, me caluniar mais ainda. Certo dia, eu estava dentro da promotoria e eu já cheguei dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e eu só saio daqui com atendimento, porque eu estou sofrendo, com meio mundo de policial em cima da minha casa, 24 horas, parece que eu sou um bandido, sem eu ser, e daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Nesse período de tempo, eu ainda não sabia de nada. E depois de algum tempo, eu estando ali,
Eles, vendo que eu não ia sair, me disseram que não tinha promotor, dia de atendimento, horário de expediente. E já com tanto tempo eu tentando um atendimento ali e não estava conseguindo. E eu fui recebida pela polícia. A polícia entrou no Ministério Público, um carro de polícia cheio de policial. E os policiais mandaram que eu saísse da promotoria, porque eu não ia ser atendida. Aí eu fechei. E disse para eles que ali não era local para polícia, e sim para promotores. Que eu estava ali como todo mundo que estava ali sentado, que tinha algumas pessoas nesse dia, e eu queria atendimento porque eu queria denunciar um crime militar que eu estava sofrendo na minha propriedade, dentro da minha casa, por policiais me agredindo o tempo todo, querendo invadir um terreno do qual eu tinha posse naquele momento. E os policiais não contaram conversa e saíram me fechando de tapa e pegando pelos meus cabelos e puxando, e um puxava a cadeira de um lado e outro puxava a minha perna de outro e outro segurava no meu cabelo e me arrastaram lá para fora, para fora da promotoria. E o final da história vocês já sabem. E era ameaça para todo lado. Minha irmã foi ameaçada. Minha irmã, quando viu, saiu correndo com medo deles baterem nela também. E ficou por isso mesmo. Ninguém foi punido, ninguém foi chamado e a promotoria fez de conta que nada tinha acontecido ali dentro. Pronto. Passado mais alguns dias, eu estava na minha casa e chegaram um pessoal com as ferramentas lá dentro do terreno já arado e disse que ia construir um muro lá. E aí começou outra briga de novo. Eu chamei a polícia, como já havia chamado outras vezes. O que eles me disseram foi o seguinte: ó, a polícia militar, ela não se envolve em questões de conflito dentro de território federal. Certo, tá bom, não vieram. Os adventistas chegaram com 2 carros de polícia lá dentro. E invadiram tudo e eu comecei a ficar brava e os policiais começaram a me bater também. E me arrastar, tudo dele me arrastando pelos cabelos. E que se eu não me calar, eles iam botar não sei quantas gramas de droga debaixo da minha cadeira e minha reputação ia acabar imediatamente. E eu apanhei feito criança nesse dia, fiquei toda inchada, fui para o hospital novamente. Já tinha ido uma vez por lá pela promotoria e depois que eles me soltaram, depois que eles me espancaram e me soltaram de lá da delegacia, que eu ainda apanhei, ainda fui presa, viu? Fui presa e depois que eu saí da delegacia fui bater no hospital novamente com aquelas marcas de espancamento e ninguém ali no hospital perguntava nada. E quando tentava falar, eles mudavam de assunto e me medicavam, me dava ali, fazia ali botava um remedinho, tomava um remedinho para dor, muitas vezes eles nem davam, simplesmente faziam um atendimento ali, passavam um receituário e pronto, e ia para casa. Moral da história, os adventistas acabaram quebrando tudo novamente e tomaram posse do terreno e ficaram com eles. Certo tempo depois, por eu não ter conseguido atendimento, certo dia, do nada, eu sofrendo, toda machucada, já de tanta porrada que tinha levado, voltei de Salvador, do Ministério Público Federal. Eu fui atendida lá e eu esqueci de ter levado o contrato da casa e eu fui orientada quando eu chegasse. Gente, eu não olhei o contrato. Quando eu peguei, e eu fui orientada por
pelo atendente lá do Ministério Público Federal a olhar o contrato e medir, se fosse possível, o terreno, para ver se havia a possibilidade de entrar com recurso, ou através da posse que eu tinha, ou através, se fosse o caso, de ter alguma falha no contrato. E realmente foi como se Deus tivesse soprado no coração daquele rapaz. Eu lembro dele até hoje. E eu perguntei a ele se eles não tinham medo de ser ameaçada. Eu ali já estudava o direito há muitos anos, mas eu nunca imaginei que eu ia levar um golpe do governo federal. Eu nunca imaginei na minha vida. Chegando em casa, toda machucada, tive muita dificuldade para viajar de ônibus, para ir para Salvador para registrar essa queixa, mas eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fui olhar foi meu contrato. E quando eu cheguei lá, eu vi uma bomba. Eu não tinha olhado a metragem e a divisão da casa. Tudo estava errado. A metragem estava errada. A divisão dos quartos, da sala, da frente, da lateral, do lado, estava tudo errado. E a partir daquele momento, eu voltei no Ministério Público de novo, e eles agora com medo, depois de muito tempo, já eu tinha ido no Ministério Público Federal, eu não sei se eles entraram em contato com eles, se entraram, não me falaram nada. E quando eu cheguei lá, eu fui atendida por um promotor chamado Dr. Rui, de lá de Bonfim, e ele tomou os depoimentos sobre o conflito que tinha tido por causa do terreno, mas não quis botar sobre o contrato, de jeito nenhum. Ele se recusou a falar da fraude que eu tinha sofrido no programa Minha Casa Minha Vida e me jogou para a área federal, sendo que lá também é federal. Ele poderia ter colocado, e o que não fosse do gabarito dele, ele enviasse para uma esfera federal. Ele se recusou e mandou com que eu procurasse outro meio federal para me fazer aquilo. Não deu em nada. Eu comecei a sofrer perseguição dentro da escola. Eu só me formei porque eu já estava no ensino médio, porque eu já estava no final já do ensino médio. Eu fui expulsa de promotorias em outros locais que eu tentei ir, porque já lá na minha cidade, já que na minha cidade não estava dando certo, eu tentei em outros lugares para tentar acolhimento jurídico. Eu tentei falar com todos os envolvidos no programa Minha Casa Minha Vida. Eu fui arrastada de dentro da prefeitura com muita violência, a mando do próprio prefeito, que na época era o doutor Correia, o mesmo que tinha feito a tal doação, que doação de terreno, de coisas públicas é ilegal, não pode, de jeito nenhum. Eu fui desmoralizada no meio da rua, para todo mundo ver. Depois disso, não foi feito nada, eu esperei anos por audiência e que as pessoas que eu tinha denunciado ali fossem responder pelas denúncias que eu estava fazendo. Elas não foram citadas, não foram chamadas pelas autoridades e, passado de algum tempo, eu tentando essas ações, acabou que chegou um processo na minha casa, da Igreja Adventista, porque eu não consegui o acesso à justiça, a Igreja Adventista, usada pela Caixa Econômica Federal, tomou meu lugar em uma ação
Ou seja, eu vou explicar para vocês. A ação que era para mim ter entrado judicialmente contra os órgãos responsáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida e mais a adventista que foi usada que foi paga para fazer o papel de uma confusão para evitar que o programa Minha Casa Minha Vida fosse acionado, e assim foi feito. A adventista, ela tomou o meu lugar numa questão que seria minha, jurídica, um caso jurídico que era para mim entrar como autora e eles como réu, e foi distorcido tudo. E, na verdade, eles entraram como autor, como sendo as pessoas agredidas por mim, e eu passei a ser a réu e a agressora dos tais adventistas. Acreditem, gente. Acreditem. A partir daquele momento, ordens na cidade foram dadas para que qualquer pessoa que tentasse chegar perto de mim fosse devidamente aplicada uma punição. Todo mundo correu. A minha família correu, os meus amigos correram, a vizinhança correu, a sociedade de Bonfim se calou todinha. Eu comecei a ser segregada num canto, já não usava mais nada. Se vocês puderem olhar o vídeo direito, eu perdi um dente aqui na frente. Não vou mostrar muito porque eu me envergonho disso, mas estou gravando aqui, botando minha cara a tapa. Porque lá eu não usava nada, passei anos sem exercer sequer um direito de usar o serviço público que fosse o mais básico, como o caso de uma consulta ou mesmo de um dentista, que o serviço público é obrigado a fornecer gratuitamente para a gente. Na área da justiça, então, nem quando eu sofresse crime, eu não poderia registrar uma queixa numa delegacia ou numa promotoria, que a queixa não era acatada de jeito nenhum. Ninguém foi punido. Moral da história, eu comecei a sofrer uma espécie de ditadura militar sozinha. Meu filho, com 4 anos para 5 anos de idade, eles sempre me ameaçando, sempre aquela bagunça toda. E o processo está lá, parado. E eu tentando me defender em audiências que eles estavam me acusando com tal processo, mas não deixavam. Meu filho, com 4 anos de idade, começou a apresentar comportamento que o menino saía de manhã de casa, todo dia, ele era obrigado, era como se fosse uma penitência dele. Ele saía de casa e só voltava de madrugada para casa. Eu ficava sozinha. A partir daquele momento eu comecei a usar o meu próprio esforço, eu sendo um cadeirante, porque ninguém mais queria se ver perto de mim para não ser ameaçado, até minha família. Eu fui obrigada a fazer e me virar sozinha. Eles poderiam fazer qualquer coisa de longe, mas qualquer coisa que fosse relacionada a isso, em Bonfim ninguém podia nem falar com a boca. Meu filho foi estuprado. Eu comecei a acordar com marcas de estupro dentro da minha casa. Eu comecei a apresentar comportamentos de desequilíbrio que eu estava vendo aquela situação acontecer comigo. Meus telefones começaram a ser grampeados, meu computador, os meios que eu usava, internet,
operadoras de telefone começaram a ser afetadas. Eu comecei a ficar incomunicável, não só na vida real, como digitalmente falando. Eu não podia usar meios digital para facilitar a minha vida ou para falar sobre o assunto, de jeito nenhum. Eu comecei a tentar contra a minha vida, porque já tinha anos eu vivendo naquela situação. A minha vida sexual parou. Eu desativei, porque eu já não tinha mais com quem me relacionar. Ninguém queria mais se relacionar comigo. E para justificar, eles começaram a desenvolver técnicas para fazer parecer que a agressora sempre era eu, em todas as situações. E essas técnicas, começaram a ser utilizadas com qualquer pessoa que tentasse, por acaso a pessoa não sabia, e tentava fazer ali uma certa amizade comigo, ou se aproximar de mim, elas eram usadas com essas pessoas. Eu já não existia mais dentro de Bonfim, naqueles momentos. Em dias de audiência, que teve algumas audiências, eu tentando ali registrar queixa em juizados especiais, de produtos com defeitos, eu comprando produtos com defeitos, produtos objetos dentro da minha casa aparecendo com defeitos, serviços que eram mal feitos na cidade para mim, e eu tentando ali no juizado especial acionar essas pessoas, e nada foi feito. Esse tal de doutor Tardelli sempre estava presente nos arquivamentos dessas tentativas de processo que eu fazia. Ele sempre estava presente. Embasa começou a cortar água diversas vezes. Eu fiz uma contagem de períodos que eu passei sem água dentro da minha casa. Minha mãe carregando um balde de água, 2, 3 baldes por dia, para poder eu sobreviver ali dentro, insinuando qualquer coisa que eles quisessem, para dar uma justificação para os cortes de água. Eram muitos cortes. Depois, o superfaturamento no meu consumo de vida, tanto em compra como em água. A luz, a Coelba, que é a empresa fornecedora de energia de lá de Bonfim, todos os meios que eu utilizava começaram a superfaturar, em produtos, em consumos, em tudo. O meu custo de vida lá dentro ficou um absurdo. A casa não podia ser mexida, porque toda vez que quebrava alguma coisa, eu tentava por um lado, juntava dinheiro, 1 mês, 2 meses, e os pedreiros não iam com medo de agressão, de serem ameaçados, eles não iam, e a casa ficou lá caindo aos pedaços. Depois de algum tempo, em 2015, eu não me recordo o mês, eu recebi uma notificação dizendo que era para mim participar de uma audiência desse tal processo dos adventistas, uma audiência final, que já tinha tido outras, e eu tentando me defender e eles me silenciando lá dentro do juizado especial, e os processos não corriam devidamente, porque eu não estava conseguindo defesa, ninguém queria me defender, nem da área pública e nem da área privada, particular, com advogados particular lá dentro da cidade todinha. Ninguém queria participar desse caso, porque era de esfera federal. E antes da audiência, dias antes, eu fui conversar com o juiz, que era, eu lembro do nome dele, era doutor Isaac, na época, um rapaz jovem ainda, bonito, muito bonito, o doutor Isaac. Ele me recebeu lá dentro do juizado especial, me tratou humildemente como ser humana, e ele não estava sabendo do caso, porque havia muitos casos ali para ele julgar,
mas ele humildemente ele foi buscar o processo para ver do que se tratava. E eu falei para doutor Isaac que aquilo ali nada mais era do que uma armação de grilagem de terra que estavam fazendo lá dentro do programa. E depois disso, eles começaram a dividir a fatia do bolo. Era casas que eles colocaram laranjas lá dentro, eles mesmos do poder público, pessoas da prefeitura, pessoas da área da ação social, que era onde as pessoas se cadastravam para conseguir ser encaixada para ganhar o imóvel, para conseguir registrar um imóvel daquele. Precisava se passar por uma etapa. E eu falei para doutor Isaac que aquilo nada mais era do que uma organização criminosa que estava ali dentro e que haviam dado golpe, não no governo federal, mas na gente. Nós levamos golpes. Nós fomos as vítimas ali dentro. O povo. Gente, somos nós que pagamos impostos para construir ou para fazer qualquer projeto. A gente banca esses projetos com o nosso suor. A gente paga imposto. Para vocês terem uma ideia, se não fossem os impostos que a gente paga, a gente tinha uma vida de classe média aqui no Brasil. Mas mais da metade do nosso dinheiro de trabalho ou de aposentadoria, a gente é consumido só de imposto. E quando eles se juntaram para fazer isso lá dentro, que provavelmente com tudo que vem acontecendo, provavelmente não foi só lá, que esse programa, Minha Casa Minha Vida, ele é federal, ele é em todo o país. E eu falei isso para doutor Isaac, e ele disse, eu vou dar uma olhada no processo, eu vou tirar ele aqui, eu vou dar uma preferência, porque eu tenho vários, e ele como juiz, ele sabe que uma pessoa deficiente, ela tem prioridade na área da justiça, em todas as áreas, em decorrer de processos, etc, etc, etc. Eu digo, tá bom, vou ficar no aguardo. E aí, qualquer coisa, ele falou, eu lhe mando uma comunicação. Aí pegou meu endereço, pegou meu telefone, ficou lá com ele. Certo tempo depois, de alguns meses, chegou um papel lá em casa, um comunicado lá da vara do juizado especial, e era do doutor Isaac. E ele disse, na comunicação, ele vinha me ensinando como agir no decorrer do processo. Estava tudo explicadinho lá, as folhas, dizendo que todo aquele que tivesse posse de algo, e essa posse, por mais que tivesse pouco tempo ou maior tempo, era do possuidor que havia com posse, somente podendo ser tomada através de recursos jurídicos. Ou seja, se você tem posse de algo e esse algo está sobre sua responsabilidade, você pode não ser dono, mas você tem a posse dela. Então, você só pode perder aquela posse mediante a uma ação jurídica, o que não ocorreu. A posse foi tomada de mim, certo? E doutor Isaac, ele explicou tudinho como era que eu deveria agir, tudo ali, como se fosse um advogado, que ele percebeu
que aquilo ali era cilada. E doutor Isaac, no dia da audiência, ele se ausentou e não quis resolver aquele caso que chegou na mão dele. Isso é um crime também. Nenhum juiz pode, de maneira nenhuma, se recusar a resolver uma questão jurídica, por mais complexa que ela seja. Existem leis, existem recursos que o juiz, se não tiver na norma ali daquele fato, aquele crime, pode ser que um crime não esteja uma lei específica para ser aplicada, mas o juiz pode buscar recursos através de hermenêutica, através dos costumes, para poder solucionar aquele conflito. De maneira nenhuma, um juiz ou uma autoridade qualquer pode se recusar a resolver qualquer caso jurídico que seja. E o doutor Isaac, ele fez isso. Nesse dia da audiência, colocaram outra mulher, uma juíza leiga, que eu ainda não busquei direito o que significa. Para quem não me conhece, eu estudo direito, sou estudante de direito, ainda estou engateando lá, sofrendo todo tipo de ataque também, mas eu sou estudante de direito e eu ainda não sei muito bem como funciona ou o que quer dizer o termo juíza leiga, mas eu vou procurar saber e vou gravar um vídeo sobre. No dia da 2 dias antes da audiência, eu fui até o fórum e falei, denunciei, fiz ali pedi para que eles, deixa eu ver qual é o termo que eu vou usar. Eu falei sobre a questão dos adventistas e falei que não estava conseguindo defesa e que eu precisava de um advogado ou de um defensor para fazer a minha defesa. E que essa juíza, ela tinha o direito e o dever de colocar ali, que eu não estou conseguindo achar a palavra certa, um defensor para me defender. E ela não fez, de jeito nenhum. No dia da audiência mesmo, dia certo da audiência, eu com tudo arrumado, toda a documentação, para tentar ali fazer minha defesa, com testemunha, uma única testemunha que aceitou, assim mesmo com medo. Ele vendo o meu sofrimento, era um cliente meu, e ele via meu sofrimento todos os dias ali naquele local, naquela casa, sofrendo ataques de policiais. Era toda hora pessoas de justiça batendo na minha porta com processos, com acusações de todos os tipos, e enfim. E ele se sentiu, se compadeceu daquela minha situação, e mesmo com medo, ele foi como minha testemunha. E no dia, esses adventistas, acompanhado, claro, de advogado, munido de tudo, eles subiram lá para cima, para a sala da audiência, que ficava numa parte que tinha escada, onde não tinha acesso para mim. E eles subiram e se trancaram dentro da sala com a juíza. E demoraram bastante, e depois de muito tempo, eles desceram, eles foram para um lado, e a juíza veio em minha direção e disse bem assim, eu vejo que é preciso mudar
de sala, porque ninguém me falou que a senhora era cadeirante e a gente vai ter que procurar uma sala aqui para fazer a audiência. Eu digo a ele, então a senhora não vai se importar de aproveitar e nomear aí achei a palavra, ô Glória, e nomear aí um defensor para mim, porque já tem muitos anos que esse caso está acontecendo e ninguém aqui na cidade quer fazer esse papel de defesa, nem da área pública e nem da área particular. Ela disse, pois não, pois não, vamos marcar para tal dia e eu tomarei essa devida providência. Você aí do outro lado, você tomou a providência? Não, né? Ela também não. No dia da audiência, o rapaz não quis ir mais, ficou com medo. Eles já tinham ido até ele, já tinham recebido alguma ameaça de alguma forma, ou alguma coisa eles deram a ele não quis ir mais. Eu, nesse dia, foi só eu e minha mãe, e minha mãe não entrou, eles me obrigaram a entrar sozinha. Chegando lá na sala, eu perguntei logo à senhora meritíssima onde estava o meu defensor. Ela disse que não precisava, me perguntou se eu tomava remédio controlado, eu disse que não. E ela olhou para mim e disse bem assim, então, eu não vejo necessidade de defensor ou defesa para você, porque você pode responder perfeitamente pelos seus atos. A juíza disse que eu poderia fazer o papel de vítima e me defender, e de advogado e me defender também. Gente, toda pessoa, todo ser humano, em qualquer ação judiciária, em qualquer problema jurídico, até os piores bandidos do mundo, eles têm direito à defesa. E essa lei não vale só para aqui, não. É para todo lugar. Não existe nenhuma pessoa que se apresente a um poder judiciário que for, seja lá delegacia, seja lá Ministério Público ou Juizado Especial, etc, etc, que não tenha direito à defesa. Por mais que ele tenha matado, por mais que ele tenha estuprado, por mais que ele esteja pintado os cambal na terra, ele tem direito à defesa. E eu estou estudando direito e a Constituição me diz que se eu algum dia me recusar a defender um criminoso, eu também estou cometendo um crime, porque ela me obriga a defender o tal criminoso. Por mais que o crime dele seja hediondo, eu tenho a obrigação de defender qualquer pessoa. Não foi o meu caso. Eu fui impedida de defender a minha parte em uma ação jurídica. Eu fui impedida de falar sequer. Porque quando eu falei para a juíza que aquela situação ali estava totalmente contra a Constituição, o que a Constituição dizia, a juíza simplesmente se irritou comigo e disse que era para mim assinar um termo de culpabilidade, ou seja, declarando a minha culpa. Ela queria que eu declarasse que eu tinha invadido a propriedade dos adventistas e tinha atacado eles com pedra, com pau, com foice, e que eu era culpada. E quando eu me recusei a assinar, a declarar minha culpa, que eu não era, a juíza
mandou me prender e disse que eu estava desacatando ela. E eu fui presa. E a partir dali eu passei 28 dias dentro de uma cadeia. Eu nunca pensei de ver uma cela ou um cemitério na minha vida, assim como eu penso em só ver um cemitério quando eu morrer. Gente, quando eu me vi naquela cadeia, o meu eu por dentro morreu. Eu desacreditei de mim e eu desacreditei de Deus. Eu olhei para o céu e disse para Deus: Senhor, tu não existe mais. Mas, passado alguns dias, eu ali sentada naquele pátio, e eu olhei para o céu e falei para um ser qualquer: se tu é um Deus e tu existe, por que tu deixou com que a minha honra fosse manchada dessa maneira, com prisão, quando eu nunca cometi nenhum crime na minha vida? Se tu é Deus, mostra agora. Eu tentei o meu Deus. Eu tentei um Deus que todo mundo acredita naquele momento. Eu falei para ele que se ele fosse Deus, ele me mostrasse que ele era Deus. E que naquele momento, eu recebesse qualquer coisa que pudesse me comprovar que Deus realmente existia. E eu dormi. E quando eu acordei, no outro dia de manhã, foi com um oficial de justiça, com a minha soltura. Eu fui solta, do nada, assim, depois de 28 dias. E o que vocês não sabem é que eu entrei ali dentro com a barrigona, com suspeita de gravidez. Eu não sei o que aconteceu. Certo dia eu acordei com a minha barriga mole e não tinha mais nada dentro da minha barriga. E ninguém sabe para onde foi aquela gravidez, porque os médicos acusavam que eu não estava grávida porque eu menstruava. Eu passei a menstruar depois de 3 meses de gravidez, que eu acusava de estar grávida. Eu tive uma raiva, eu fiz um exame. E depois daquele exame, o médico dizendo que não tinha nada dentro da minha barriga, eu com a barriga crescendo, já grande. E eu sentia, meu filho, até o momento que eu fiz o exame. Depois que eu fiz aquele exame, eu comecei a sangrar. E depois dali, a minha menstruação vinha corriteiramente, mas a barriga crescia normalmente, como de costume. Mas os médicos diziam que eu não estava grávida, de jeito nenhum. E voltando para a soltura, eu fui solta. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, agoniada, porque eles obrigaram minha mãe a pagar valores absurdos. Minha mãe, na tentativa de me tirar dali de dentro, ela pagou. Eu não sei onde ela arrumou aquele dinheiro. Ela pagou R$ 1.500 para um advogado chamado Pedro Cordeiro. E o advogado nem lá foi. Ele comeu o dinheiro da minha mãe e me deixou lá dentro gelando. E depois, não sei o que foi que ela fez, foi na promotoria ou foi no fórum.
E o homem disse para ela: senhora, a senhora paga o valor aqui de um salário mínimo. Um salário mínimo. E a senhora solta sua filha. E ela pegou o salário dela e deu todinho para aquele fórum para me soltar. Foi como eu consegui sair. Eles levaram, viram que não podia tirar mais, que eu acho que como eu era... gente, me faltam as palavras. Como eu era comerciante, eu acho que eles pensaram que eu tinha muito dinheiro guardado. Mas eu não tinha. Eu não tinha, porque quando eu fui para ali, eu não tinha nada e eu comecei a comprar minhas coisas. Eu não tinha nenhum dinheiro guardado e quando eles perceberam que eu não tinha, aí eles tentaram tirar o máximo possível. Ou da minha mãe, ou de mim, ou de qualquer outra pessoa que tentasse me ajudar. E todo mundo se calou. Ninguém quis falar mais sobre esse caso. E de lá para cá ele virou um tabu. E eu, de tanto sofrer ali dentro daquela cidade, segregada, parecendo que eu vivia invisível, depois de algum tempo eu resolvi mudar para outra cidade chamada Filadélfia. Eu arrumei uma casa lá do senhor muito bondoso. E o senhor, ele ficava surpreendido quando ele via eu morar dentro de uma casa sozinha, porque ninguém mais queria se aproximar de mim para nada, nem para ficar perto de mim por uma hora que fosse. E ele ficava ali glorificado com Deus e se perguntava como podia uma pessoa dessa maneira deficiente física e ela sobreviver e criar um filho sozinha, como eu fazia. E esse homem, ele era tão bondoso, e eu contei um pouco desse caso para ele. E ele, por me ver só, todo dia ele estava lá. Ele passava do trabalho e passava lá em casa para ver se eu precisava de alguma coisa. E ele me ajudava bastante. Depois de alguns meses, eu fui chamada por um vizinho, que eu não falava com vizinho nenhum, passei a não ter mais amizade com ninguém. O vizinho me chamou, ele era segurança. Aí ele disse: filha, me desculpa eu lhe chamar, porque eu vejo a senhora aqui, sempre vejo a senhora sozinha com esse menino. Nunca vi ninguém aqui. Outro dia eu ia chegando e tinha um homem subindo aqui nesse poste, que tinha um poste quase que pegado com a casa. E ele ia subindo em cima da sua casa. E quando ele me viu na esquina, ele desceu e saiu voado na carreira. E eu fiquei desconfiada, desculpe, porque eu sempre vejo a senhora sozinha, não tem ninguém aqui, só vive vocês dois. A senhora é casada? Aí eu digo, não. Aí ele, e o pai do seu filho convive com a senhora? Eu digo, não, ele não tem pai, não. Ele, pois eu vi, etc, etc. Aí contou o caso. Aí depois daí ele ofereceu, disse, qualquer coisa que precisar, a senhora mora sozinha, aqui mora minha mãe, eu não fico aqui muito, mas qualquer coisa que a senhora precisar, pode falar com a gente, que a gente está aqui para ajudar em qualquer situação, viu? Eu digo, tá bom. E tome cuidado, que ele pode voltar de novo e a senhora fique sempre alerta. Digo, tá bom, obrigada. Aí agradeci, entrei. Quando foi no outro dia, depois de alguns meses já eu morando na casa, consegui um cursinho lá em Filadélfia, desculpa, Petrolina é tão amada por mim que eu não deixo ela no só um minuto. E aí eu fazendo um cursinho para conseguir uma isenção de taxa para fazer a prova da UNEB, para fazer curso de Direito. E o homem no outro dia chegou já depois de alguns meses. Chegou muito estranho e eu quero conversar com a senhora porque não vai dar mais para a senhora ficar aqui, porque eu tenho um irmão em São Paulo
e meu irmão tá vindo pra cá e não tem onde ele fique. Ele tinha várias casas ali dentro, viu? O homem. Não era só aquela, não. E a senhora sabe que eu tenho várias casas aqui alugadas, mas só que tá todas alugadas. E ele tinha várias casas e eu precisei. E a única casa que ele disse que precisava era aquela minha. E que era para mim procurar outro lugar para mim morar, porque ali não dava mais, porque ele ia precisar da casa. Enfim. Foi meses minha mãe procurando casa ali dentro de Filadélfia, que é bem pequena a cidadezinha. E ninguém queria me alugar a casa ali dentro. Por valor nenhum. Ninguém nem me conhecia ali dentro. Com muito pelejar, eu falando pra ele toda hora indo me cobrar que eu arrumasse a casa, que estava apressado, que queria botar o irmão dele lá. Eu não sei se foi ele com dó, falou com outra mulher, e a mulher me forneceu uma casa dela lá pra mim alugar. A casa caindo uns pedaços, com problema com energia. E mesmo assim eu tive que ficar naquele lugar, mas eu não aguentava mais também. E a energia estava vindo um absurdo. A porta estava amanhecendo arrancada todos os dias de lá da casa. Começou ali essa conspiração. Começou com... Eu dormia com a porta fechada e no outro dia a porta estava aberta. E por aí foi acontecendo as mesmas coisas e o menino se comportando da mesma maneira. Todo dia ele ia para a rua, era uma promessa e só chegava de madrugada. Eu não consegui escola para Vitor, de jeito nenhum, em lugar nenhum. Eu também, por minha vez, comecei a ter problema no cursinho, com os alunos do cursinho. Eles começaram a me atacar. E esses ataques, gente, eles são tudo de maneira indireta. Esses ataques, eles são feitos de uma tal maneira que se a pessoa não tiver bons olhos e avaliar aquela situação, dá a parecer que a culpada sou eu. Esse caso, esse tipo de ataque, agora, depois de muito tempo eu estudando já aqui, eu descobri que existia uma lei antiga na Inglaterra que não havia prisão específica para colocar pessoas que cometiam crime. Então eles utilizavam de uma espécie de punição que quando a pessoa, o cidadão, cometia um crime, eles davam uma punição para o criminoso de banição do meio social. A pessoa era banida da sociedade e do meio que ela vivia. Ninguém podia se aproximar daquela pessoa, se relacionar com aquela pessoa, e nem aquela pessoa poderia se relacionar com ninguém. Esse é o crime que eu estou vivendo até os dias de hoje. É chocante. E eu ali começou aqueles ataquinhos e eu já não aguentava mais e não utilizava meios nenhum ali mais também, de jeito nenhum, nem de secretaria de segurança pública, nem delegacia, que a delegacia de lá, por sua vez, nem existia. Era só um ponto onde eles atendiam os casos mais graves, por a cidade ser tão pequena. Médico, dentista, nada, enfim, nada de nada. As cadeiras de rodas, elas se quebravam, mas eu não conseguia trocar, de jeito nenhum. Chegou ao ponto de eu ter que juntar dinheiro, mais minha mãe, para me comprar uma cadeira de roda para mim, porque a minha estava toda remendada.
caindo os pedaços. Teve dias de eu chegar na promotoria com uma cadeira tão velha que eu precisava segurar em coisas para poder a cadeira não virar para o outro lado, porque não tinha roda. E ter muito cuidado, o pano todo remendado, para poder eu sentar em cima da cadeira, dentro da promotoria. E eles faziam de conta que aquilo ali não era nada que estava acontecendo. Moral da história, eu acabei voltando para a cidade de Bonfim de novo, com todas as minhas coisas e com a intenção de juntar novamente um dinheiro e deixar aquelas coisas ali, porque eu não tinha onde botar. Eu não achei mais casa para alugar, porque ninguém queria mais me alugar casa. Com a intenção de juntar um dinheiro e sair dali com a roupa do corpo. Deixar algumas coisinhas que eu tinha, que não era coisa nova, mas era tudo que eu tinha, enfim, minhas tralhas. E eu botei minhas coisas lá dentro e comecei a tentar juntar dinheiro e era impossível. E comecei, depois de algum tempo, tentar comprar passagem para outros lugares e não conseguia de jeito nenhum. E aquele sofrimento foi aumentando. E eu botei a água quando eu voltei. E depois de algum tempo eles foram cortar a água de novo. Isso já ia quase há 4 anos nessa situação de cortes de água. E eu sem água dentro de casa. Teve um dos cortes, eu passei 3 anos sem água dentro da minha casa encanada. Porque eles sempre arrumavam uma maneira de cortar a água da casa. E eu não aguentando aquela situação ali, certo dia, muito sofrida, debilitada, algo me dizia, meu filho naquela situação, repetindo aquilo todos os dias, e chegava em casa com sintomas de droga, de que estava drogado, ou bêbado, ou sei lá o quê. E eu me vendo ali naquela situação, não podia gritar, não podia falar. Eu tomei uma decisão. Ou eu saía dali, nem que seja a pé, ou eu ia morrer ali. E não ia demorar muito não para minha mãe ser morta dentro de casa. Ou o mais provável era receber o corpo do meu filho primeiro. O lugar começou a encher de facção por conta da injustiça que eu vivi, deu origem a outras, porque o poder público, se não funcionava para mim, passou a não funcionar para os outros também, e só funcionava ali coisas para as pessoas que era chegado lá deles, ou que tinha dinheiro, muito recurso. E o programa começou a ficar jogado para as cobras. Qualquer um fazia o que queria. E certo dia, eu fui numa delegacia, e na delegacia, nenhuma delegacia não, na delegacia, que lá só tem uma, e chegando lá, eu fui atender a algo que hoje eu não estou lembrada o que foi. Eu fui chamada na delegacia e eu fui atender a algo. E quando eu cheguei lá, esse mesmo policial, agente da polícia, esse tal de Ademilton, e outro rapaz atendente, que eu não sei o nome dele, eles se aportaram da minha identidade, pediram a identidade. E esse atendente passou a identidade para esse tal de Ademilton, que já havia botado a arma lá na minha boca, que já havia efetuado um tapa na minha cara lá na confusão, no conflito lá do terreno. E eu fiquei ali esperando esse atendimento, e o atendimento nunca acontecia. E eu entrei ali, eu dei entrada ali naquela delegacia. Quando eu dei entrada não, que eu não fui presa.
Quando eu cheguei nessa delegacia, era por volta de 1h30 para 2 horas. E eu fiquei ali esperando esse atendimento e o atendimento não acontecia de jeito nenhum. E eu fiquei esperando, mas minha mãe ali por diversas horas do lado de fora, e o atendimento não aconteceu. E eles aportaram da minha identidade. E deu 4 horas da tarde, e deu 5 e nada. E deu 6, e deu 8 e nada. Quando faltava alguns minutos para 9 horas, e eu toda hora perturbando lá no balcão, cadê minha identidade? Eu quero minha identidade. E eles começaram a se irritar lá comigo, dizendo se eu não ficasse calada, eles iam me prender porque eu já estava desacatando. E tudo ali comigo era na base da ameaça. Lá no começo, isso era assim. E quando eu fui receber essa identidade, eu já ali agoniada, com fome, com sede, mas minha mãe, idosa. E quando eu fui receber a minha identidade da mão desse povo, foi por volta quase de 9 horas da noite. E eu peguei a identidade e botei na bolsa, e o atendimento não aconteceu e eu fui embora. Eu fui embora e levei a vida naturalmente, como sempre. Eu quase não usava ela. Quando foi um dia, eu descobri que eles tinham trocado a minha identidade. Gente, um policial dentro de uma delegacia, ele trocou a minha identidade e me deu outra para me usar, e eu não percebi. Eu estava tão sofrida, tão agoniada, tantos crimes que eu estava vivendo ali, o desequilíbrio psicológico, o cansaço físico e mental foi tão grande que eu não percebi que eles tinham trocado o meu documento. Eles trocaram o meu documento depois que eu acabei descobrindo que aquilo nada mais era do que um golpe que eu tinha levado no contrato. E era por isso que eles estavam fazendo aquilo, para que aquele golpe passasse batido. E eu nunca, e nem ninguém lá, nunca viesse a perceber isso. O que foi que eu percebi no contrato? Que eles aumentaram um tamanho lá, ou que eles aumentaram ou diminuíram, mas que a gente não tinha esses tamanhos. Porque como eu falei há pouco no outro vídeo, as casas lá não são do mesmo tamanho. Os terrenos não são iguais e deveriam. Por lei, os terrenos... Ah, mas essa de esquina não tem como dar? Tem. Tem como todas as casas saírem do mesmo tamanho, com a mesma metragem, para todo mundo. Ninguém tem um direito a uma parte maior do que a outra. Mas assim foi feito. Eles deram casas maiores para uns e diminuíram em outras. Essas casas onde eles deram o maior, essa parte foi tirada da casa. E no contrato havia lá o valor da metragem, mas era só no contrato. Na realidade, aquele tamanho não existia na vida real. Quando eu fui medir, eu tomei um choque. Eu acabei procurando o meu contrato ali, mas o contrato foi roubado daqui de dentro da minha casa. Eu tinha vários contratos, várias xerox desses contratos, tinha um original e o contrato desapareceu daqui de casa. Eu vou mostrar para vocês na estante uns documentos que eu estava procurando ali e já tem tempo, olha, que eu vendo esses documentos sumir daqui de dentro e eu achando que eles estavam pegando documentos, era em vão,
Mas não, eles estavam, na verdade, era procurando o contrato da casa para dar fim. Mas não adianta, porque esse contrato está em muitos locais ao mesmo tempo. Não adianta, porque eu tenho vídeos gravados desses contratos que tá pelo mundo todo. Antigamente, quando eu podia ter amigos, eu tenho amigos do mundo todo que eu conheci através de Facebook. E eu divulguei o caso, espalhei o caso para eles. Documentação, provas, por todo. E não tem como eles apagarem de todo mundo. Então não adianta, é trabalho perdido tentar apagar esses crimes. Que não vai apagar, certo? E o contrato sumiu. No contrato, tá dizendo que eu tenho uma metragem de 161, alguma coisa que eu não estou me recordando agora. Do total de casa que eu tenho junto com terreno. Porque é uma casa com sobras de terreno dentro da casa. Tá entendendo? Para poder fazer ampliação, caso o dono queira. E esse 161 e pouco não existe lá de jeito nenhum. Já na divisão da casa e o tamanho da casa construída, que tem a metragem de terra fora para ampliação e tem a metragem de casa construída, também não tem. E falta muito. A divisão das laterais, que é dividido, também no contrato está errado. Não existe aquela divisão ali. O que foi que aconteceu? Eles se recusaram a medir a casa. Eles se recusaram até o dia de hoje. Quando foi um dia, eu fui chamada pela doutora Ítala, e eu, depois da renovação do prefeito, que saiu um tal de Carlos Brasileiro, depois que saiu Correia, entrou Carlos Brasileiro e esses dois prefeitos, eles assumiram a mesma coisa, ocultar a tal doação feita pela prefeitura. Tanto um como o outro fizeram a mesma coisa. Depois que entrou esse outro governo, do Laércio Júnior, que é filho de um político, de um político lá de dentro de Bonfim, ex-advogado e ex-meu advogado antigo, que já tinha ganhado uma questão minha na justiça, uma vez, por danos morais, que eu comprei um objeto numa determinada loja e a loja não cumpriu o contrato também. Anos atrás, isso antes de eu ir para dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E ele se tornou prefeito, acabou se tornando prefeito lá de Bonfim. Eu disse, agora mudou a gestão, eu vou lá e vou tentar pedir a medida novamente da casa. E eu vou mostrar o que foi que eles fizeram.